Olá, bom dia. Quinta-feira, 9 de julho de 2015. Você vai ver hoje no portal da Assembleia. Base da Aeronáutica é roubada no Maranhão. Deputados defendem criação de comissão para negociar com índios acorrentados na galeria da Assembleia. Os destaques da sessão plenária. Foi protocolado requerimento para instalação da CPI da Saúde Pública. Corpo de Bombeiros inicia operação de férias nas praias de São Luís. E ainda o projeto Mais Cultura e Turismo promete movimentar o mês de junho na capital e no município de Barreirinhas. Tudo isso agora na TV Assembleia. Eu sou Elda Borges e o portal está só começando. Três homens armados invadiram e assaltaram a base da Aeronáutica que fica na Raposa, 30 quilômetros de São Luís, na madrugada de hoje. De acordo com o Coronel Vieira, do Comando de Policiamento Metropolitano, os homens pularam o muro da base e renderam os guardas que estavam de plantão. O coronel afirmou ainda que foram levadas do local 2 pistolas. Sobre as investigações, o Coronel Vieira disse que será interna e ficará a cargo da base da Aeronáutica. Até o momento, ninguém foi preso. Em nota, o Centro de Lançamento de Alcântara informou que os militares envolvidos na ocorrência passam bem. Já sobre a ação criminosa, o CLA confirmou que será instaurado um inquérito policial militar para que seja apurado todo o caso. A situação dos índios guajajaras acorrentados na galeria da Assembleia foi debatida por deputados de oposição e governo na sessão plenária de ontem. O deputado Raimundo Cotrim defendeu a criação de uma comissão especial para negociar com as lideranças indígenas que reivindicam, entre outras coisas, melhorias na educação. O pequeno expediente começou com o pronunciamento do deputado Adriano Sarney. Fez referência à manifestação de indígenas que se acorrentaram na galeria da Assembleia. O deputado Souza Neto também destacou a situação dos índios. E o que foi dito para a imprensa que até meio-dia os índios sairiam da galeria, eles não têm dia nem hora para sair enquanto o Messias não aparecer, enquanto não sentar com alguém do governo para resolver. Isso é um absurdo. A deputada Andréa Murá também criticou o governo sobre a situação dos indígenas. E o deputado Otelino Neto fez a defesa do governo. Conversei com o secretário de Articulação Política. Ele reforçou a disposição do governo de negociar, de pagar aquilo que for constatado que o serviço foi executado, mas que para o governo pagar vai ser necessário constatar a regularidade dos processos. O deputado Raimundo Cotrim sugeriu a criação de uma comissão de deputados para intermediar as negociações entre os indígenas e o governo do estado. O deputado Marco Aurélio destacou o programa do governo intitulado Cidadão do Mundo. E o deputado Eduardo Braide chamou a atenção para a terceirização pelo governo federal de atividades desenvolvidas por servidores da AGED. Tem certeza que esse apelo terá o apoio dessa casa e encaminharemos no momento oportuno a indicação ao Ministério da Agricultura para que a ministra possa se demover dessa ideia e seja sensibilizada de acabar com esse movimento de terceirização da inspeção e fiscalização agropecuária, que, diga-se de passagem, é muito bem feita pelos nossos servidores da AGED no Maranhão e em todo o país, senhor presidente. Já o deputado Antônio Pereira destacou a passagem de aniversário da cidade de Carolina. E o deputado Roberto Costa denunciou o abuso sexual contra uma criança na cidade de Bacabal. É um apelo que eu faço aqui à Assembleia Legislativa, que trate desse assunto também como prioridade. Esta casa sempre teve um papel fundamental na solução e na cobrança dessas situações, inclusive com CPIs aqui, criadas aqui no passado. Então, esta situação que está acontecendo na cidade de Bacabal com esta criança não fique impune. O deputado Levi Pontes anunciou a entrada em vigor da lei federal que torna crime hediondo o assassinato de policiais. O deputado Vinícius Louro destacou a visita do presidente da FUNASA ao município de Trizidela do Vale. E o deputado Max Barros observou que nos próximos dias poderá haver mudanças na cobrança de laudêmio e foros. Toda essa população que está sujeita à cobrança dessa taxa, nós esperamos com ansiedade a decisão dessa Câmara do TRF1 que vai se dar no dia 15 deste mês. E nós temos a expectativa que a decisão seja favorável. Em sendo favorável, ela entra em vigor imediatamente, embora esteja sujeito ainda
a recurso. Ainda durante os trabalhos, na sessão de ontem, os deputados Rafael Leitoa e Fernando Furtado protocolaram um requerimento com 29 assinaturas, pedindo a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar supostas irregularidades na aplicação de recursos públicos destinados à saúde no Estado no período de abril de 2009 a dezembro de 2014. De acordo com o requerimento, a CPI pretende investigar o superfaturamento na construção e no pagamento por projetos e obras de engenharia, fraudes e dispensas indevidas de licitação e desvio de finalidade, além de superfaturamento em contratos de licitação de aeronaves que deveriam servir ao transporte de pacientes. Mais informações sobre a CPI da Saúde você acompanha no portal da Assembleia, segunda edição, a partir de 13h. E a Comissão do Meio Ambiente debateu na última terça-feira as condições para a criação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Parnaíba, que percorre 38 municípios maranhenses. Sobre os encaminhamentos, o repórter Joelson Braga conversou com o deputado Rafael Leitoa, que integra a comissão. Já estão bem avançadas aqui na Assembleia Legislativa a discussão sobre a implantação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Parnaíba. O deputado Rafael Leitoa, que está aqui do meu lado, é um dos articuladores da criação desse comitê. Deputado, como é que estão as discussões? A discussão deu início ontem na reunião da Comissão do Meio Ambiente, onde estava presente vários atores da sociedade civil e a Comissão do Meio Ambiente, entre 6 deputados, e nós já representamos requerimento de uma audiência pública no dia 18 de agosto para tratarmos da criação do Comitê da Bacia do Rio Parnaíba aqui no Maranhão, né? Nós vamos convidar os 38 prefeitos que fazem parte da bacia, porque precisamos de 40% dos prefeitos fazerem o ato de inscrição e após isso submeter ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos para que a gente possa, o governo federal, através de decreto, criar o Comitê da Bacia. É um decreto federal, mas que precisa envolver os 3 estados, o Maranhão, o Piauí e o Ceará. O Piauí já avançou na discussão, já conseguiu as assinaturas suficientes e o Maranhão precisa se organizar. E a Assembleia Legislativa está ajudando nessa mobilização e vamos convidar vários atores, entre eles a FAMEM, os deputados aqui estão convidando os prefeitos que são próximos deles, para que a gente possa, no dia 18, fazer aqui uma discussão interessante e podemos ter o número de prefeitos suficiente para fazer a inscrição do Maranhão na instalação do Comitê da Bacia do Rio Parnaíba. Quais são as vantagens na criação desse comitê? Principalmente a questão do acesso aos recursos federais que são destinados à proteção das nascentes, à proteção do curso do rio, enfim, o Brasil tem o Comitê da Bacia do Rio São Francisco que já está bem avançado, que já tem condições de ter acesso a recursos e o Maranhão, Piauí e Ceará, através do Rio Parnaíba, que é um dos principais rios do nosso estado, precisa ter também condições de acesso a esses recursos. Provavelmente nós iremos convidar um representante aqui da ANA para que se possa fazer uma explanação sobre o comitê, mais abrangente principalmente aos prefeitos, que são responsáveis pelos seus municípios, aonde fazem parte da bacia. Ok, obrigado, deputado. Só confirmando então, dia 18 de agosto, uma audiência pública para discutir a implantação do Comitê da Bacia Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Parnaíba. Joelson Braga para a TV Assembleia. Veja no próximo bloco os detalhes sobre o projeto Mais Cultura e Turismo, que promete movimentar o mês de julho em São Luís e Barreirinhas. Logo após o intervalo. Existem muitas causas para uma grande crise. Isso vale para esta crise que estamos vivendo com a falta da água. A seca, intensificada pelo aquecimento global, causado principalmente pela queima de combustíveis e pelo desmatamento. O agronegócio, que consome 70% da água com métodos inadequados de irrigação e desperdício de alimentos da produção até o consumo. A estrutura de distribuição, onde um enorme volume de água vaza nas tubulações que a transportam até seu uso final. As indústrias, pelo uso de grande quantidade de água para produzir tudo aquilo que consumimos. O desmatamento causado pela venda ilegal de madeira e para abrir espaço para a produção de carne e agricultura. O desperdício de água em casa, se for usado mais do que o necessário para o bem-estar de todos. Mas qual é a solução? São muitas. E você pode contribuir para várias delas. Porque você não é só o que faz na sua casa. Você é também o que escolhe fazer e consumir durante sua vida em todas as suas atividades, não importa onde esteja. A TV Assembleia abraça esta causa.
se de repente ninguém mais aceitasse? Ninguém mais deixasse passar? Ninguém fechasse os olhos para a corrupção? E se todos se unissem para dizer não a qualquer tipo de corrupção, por menor que seja? Os ministérios públicos de 21 países ibero-americanos estão mobilizados contra a corrupção. Trocando informações, investigando, levando criminosos aos tribunais. Muito já foi feito e isso não pode parar. Vamos juntos dizer não à corrupção. Acredite nisso. Procure o Ministério Público e junte-se a nós nesse grito. Corrupção, não. As secretarias estaduais de Turismo e Cultura iniciam amanhã o projeto Mais Cultura e Turismo. A ideia é garantir uma programação de férias tanto para os turistas que visitam o estado quanto para a população maranhense, em São Luís e no município de Barreirinhas. Sobre essa iniciativa, eu converso agora com Paulo Aruanda, que é um dos representantes do Mais Cultura e Turismo. Bom dia, Paulo, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. Vamos falar desse projeto, o Mais Cultura e Turismo. Ele vai começar inicialmente, ele vai acontecer inicialmente São Luís e Barreirinhas só. A princípio, sim, e ele é uma iniciativa conjunta da Secretaria de Estado da Cultura com a Secretaria de Turismo, pensando em dar uma ocupação pela cultura nesse período de férias para a cidade de São Luís, onde nós vamos ter dois pontos onde acontecerá o evento, que é no Espigão, da Ponta da Areia, e na Praça Nauro Machado. E em Barreirinhas, que vai coincidir ali também com a vaquejada, uma semana antes e uma semana depois da vaquejada em Barreirinhas. Então vai ser uma movimentação só em Barreirinhas esse mês, né? E a ideia também é, a partir das orientações do governador Flávio Dino, de que as ações de governo sejam o mais possível conjuntas e que também haja uma descentralização dessas ações. A gente começa a fazer isso em Barreirinhas, aproveitou também este período, tem como objetivo mobilizar um pouco as duas cidades, mas também aproveitar o fluxo de turistas que estão ocupando esses dois espaços do nosso estado. Pois é, porque Barreirinhas é o nosso principal polo de atração turística, né? São Luís e Barreirinhas, mas vai acontecer só agora no mês de julho? Ele vai se estender um pouco mais? Como é que vai funcionar? Como ele é um projeto piloto, e a gente costuma dizer lá na Secretaria que nós estamos fazendo um processo de discussão com os estados, um processo de discussão com os agentes culturais e um processo de discussão conosco mesmo, nós achamos, temos a expectativa que esse projeto avance mais em um outro formato, talvez em outras cidades. Entretanto, nesse primeiro momento, nós pontuamos São Luís e Barreirinhas para que a gente possa sentir o que a gente ainda pode fazer para frente. É uma primeira experiência, é isso? Como nós estamos fazendo no governo, uma experiência de um novo governo. Isso. E esse novo governo tem que fazer essas novas experiências, que são aquelas, sobretudo, de fazer com que a população do nosso estado se sinta no governo, se sinta atendido pelo governo. Muito provavelmente, com certeza, essa é só uma ação, provavelmente nós teremos outras ações, tanto na cultura, tanto no turismo, como de outras secretarias de governo, para atender a demanda do nosso estado. E o que vocês planejaram para essa movimentação toda nessas duas cidades? O que vai ter? Vai ter atração musical? Vai ter brincadeira? O que vai acontecer? O projeto, por isso é que ele é Maranhão, mais turismo e mais cultura, ou Maranhão mais cultura e mais turismo, depende. A ordem não importa? Quando a gente pensou o projeto, junto com a Secretaria de Turismo, a gente pensou não apenas fazer um projeto de cultura popular, porque nós acabamos o São João. Então, lá nós teremos atrações turísticas. Por exemplo, em Barreirinha, nós teremos atrações locais, onde nós demos prioridade para as atrações culturais da região, seja de cultura popular, mas seja de cultura, enfim, das diversas linguagens culturais. Aqui em São Luís, nós vamos, por exemplo, no Espigão, ter uma linguagem ou ter uma ideia
que é durante os domingos nós vamos ter uma atividade infantil. Essa atividade infantil ela culminará com as apresentações culturais infantis, mas antes ela vai ter uma convivência, que é a realização das oficinas, seja de ritmo, seja de percussão, seja de cultura, enfim. E ontem... Essa infantil. Essa infantil. E ontem nós começamos um contato a partir do projeto, que nós teremos na área do Espigão, aos domingos, uma demanda com crianças de necessidades especiais. Ai, que maravilha. Nós vamos incluí-los nesse processo de cultura, porque nós também entendemos que por aí a gente consegue mudar muita coisa. Pode então, ter certeza. Ele não é apenas um projeto cultural e não é tão somente um projeto de turismo. Ele é um projeto que pensa incluir pessoas, pensa dialogar com a cultura local, nesse caso São Luís e Barreirinhas, e nós estamos trazendo para esse evento uma atração nacional, que é o Luiz Melodia, para o encerramento lá no mês de agosto. E em Barreirinhas? Não, aí o encerramento será em São Luís. Aqui. Essa programação toda acontece sempre nos finais de semana ou durante a semana toda vai São ter Luís, atividade? São Luís nós vamos trabalhar na sexta e no sábado, e no Espigão na quinta, sexta, sábado e domingo. Em Barreirinhas já começa agora, Começa né? Amanhã, sexta-feira. A estrutura já foi para lá e nós vamos agora, mais tarde, para a coordenação do evento, deve estar viajando mais tarde para tomar conta do acontecimento. Como é uma experiência piloto, você está dizendo que ainda estão dialogando, estão procurando, vamos dizer assim, os rumos certos, a gente pode imaginar que a partir de então pode haver mudanças, quer dizer, dependendo da demanda local, dependendo das respostas da comunidade, pode haver mudanças nesse projeto para uma próxima etapa? Provavelmente que sim, porque eu acho que nós temos que estar atentos àquilo que vem da comunidade, à voz da comunidade, nós temos que estar atentos a isso. E essa é uma característica da gestão da Secretaria de Estado da Cultura. O professor Esté, a nossa secretária Esté, tem esse compromisso em ouvir as demandas do Estado. A secretária Delma também tem esta possibilidade, tem essa visão. Então, nós vamos sempre trabalhar com as informações que vão vir da sociedade como um todo. E nós entendemos que isso servirá para melhorar o projeto. A gente sempre reclama que o mês de julho é tradicionalmente mês de férias e é o período em que a gente deveria receber mais visitantes. Mas ao longo do tempo a gente está vendo que a gente não teve toda essa resposta assim, que a gente esperava do turismo. Você acredita que a partir de medidas como essas, que a princípio parece tão simples, mas que traz tanto apelo popular, a gente pode incrementar mais o turismo aqui, Paulo? Sim, eu penso que sim. E penso que nós temos que fazer aí um recorte de entender o seguinte: nós temos que trabalhar com duas demandas. Uma, a demanda local, aquele maranhense que não conhece a cidade, aquelas pessoas que não nos conhecem de verdade, que estão aqui, mas não nos conhecem, não conhecem a nossa história muitas das vezes. Essas pessoas precisam conhecer e o projeto tem essa intenção. Mas também aqueles turistas que nos visitam, aquelas pessoas que vêm de fora. A professora Esté costuma dizer que tinha uma jornalista, uma colunista antigamente que dizia isso: os turistas de fora e os turistas de dentro, né? Então, essas pessoas que vêm de fora, elas também precisam ser acolhidas pela cidade, não só pelas pessoas da cidade, porque nós somos uma cidade de pessoas hospitaleiras, mas ela precisa ser acolhida pela ação do governo, no sentido de dizer: seja bem-vindo à cidade de São Luís, ou seja bem-vindo ao estado do Maranhão. Aqui você pode ter N possibilidades de viver feliz. E está aqui tudo que nós podemos te apresentar, aqui, né? E aqui é um pedacinho, porque esse Maranhão ainda a gente precisa descobrir o Maranhão, as riquezas e as potencialidades que o Maranhão tem, para poder efetivamente colocar esse estado na rota do desenvolvimento, como nós estamos trabalhando no governo. Mas que bom que nós já começamos esse processo e que a partir de amanhã, vamos dizer assim, já começa a deslanchar mais cultura, mais turismo e mais cultura para o Maranhão, para São Luís, para Barreirinhas e para todo o Maranhão. A partir daí, eu imagino que deve ir para todos os cantos do estado. Mas muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Tomara que esse projeto seja um sucesso e que a gente tenha muito turista, tanto de dentro quanto de fora, aqui nesse período. Eu que agradeço. E sempre à disposição, em nome da Secretaria de Estado da Cultura,
para os esclarecimentos necessários. Ok. E você pode rever a entrevista com Paulo Aruanda e ficar por dentro de toda essa programação de férias no site da Assembleia, que é al.ma.leg.br. Paulo Aruanda, um bom dia para você. Bom dia. E veja no próximo bloco, greve dos servidores do INSS atinge 30 das 43 agências do Maranhão. E mais, o Corpo de Bombeiros inicia a operação Férias nas praias da capital. Logo após o intervalo. Você sabia que a cobrança indevida de dívida deve ser devolvida em dobro? Está previsto em lei. O artigo 940 do Código Civil e 42 do Código de Defesa do Consumidor dizem: aquele que demandar por dívida já paga ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado. Já a cobrança de parte de uma dívida, sem ressaltar as quantias já pagas ou cobrar a mais que o valor devido, ficará obrigado a pagar ao devedor o equivalente do que dele foi exigido. E o consumidor que identificar algum erro nos seus dados cadastrais também pode exigir a correção desses dados cadastrais, devendo ser atendido no prazo de 5 dias úteis. O mesmo ainda deverá ser informado quando a correção for efetivada. Sabe o que o Carlos, a Silvia e o Robson têm em comum com você? Todos acreditam que podem vencer o crack. O Carlos trabalha na repressão ao tráfico para reduzir a oferta de drogas. A Silvia cuida da saúde dos usuários e dá apoio às famílias. E o Robson orienta e informa os jovens sobre como se prevenir. Você também pode ajudar a enfrentar o crack. Informe-se. Prevenir, cuidar, proteger. Juntos podemos vencer o crack. Governo Federal. A greve dos servidores do INSS entra hoje no segundo dia no Maranhão. 60% da categoria aderiu à paralisação que acontece no país inteiro. No estado, a paralisação atinge São Luís e outros 13 municípios. A interrupção no atendimento ocorre em 30 do total de 43 agências em todo o Maranhão. A solicitação dos funcionários segue a pauta nacional do movimento. Reajuste salarial de 27,5%, além de melhorias nas condições de trabalho e atendimento ao público. A gerência executiva da Previdência Social no estado informou que não vai se pronunciar sobre o movimento e nem divulgar balanços sobre a paralisação nas agências do INSS. Para garantir a tranquilidade durante o mês de julho, quando o movimento costuma aumentar nas praias de São Luís, o Corpo de Bombeiros iniciou uma operação Férias, com um efetivo reforçado na Orla Marítima e um trabalho de conscientização dos banhistas. Eles estão nas praias de São Marcos, do Meio, Calhau e Araçagi com o efetivo reforçado. Distribuem folders informativos e pulseiras de identificação aos banhistas, fazem rondas a pé, com quadriciclos e motoaquáticas. Este técnico de segurança veio com a família e gostou da iniciativa dos bombeiros. Só não esperava que o mar estivesse impróprio para banho. Muito importante, né? Porque é uma forma até de prevenção, né? De algum incidente, né? De afogamento. E também foi uma boa participação também que eles nos comunicaram, né? Que a praia está imprópria para banho, né? Estou indo até embora com minhas filhas por causa disso, né? A operação Férias com Segurança foca na prevenção para garantir tranquilidade durante o mês de julho, quando o movimento costuma dobrar. As pessoas têm recebido muito bem, né? Toda atividade de prevenção, a população gosta muito. Ela vê o trabalho do governo, ela vê todo o trabalho da corporação em si como um todo em prol da sociedade. O Batalhão de Bombeiros Marítimo, o BBMAR, ampliou o número de postos móveis em toda a extensão da Orla de São Luís. Hoje, chega a 6 unidades nos finais de semana. Eles dão orientações sobre os cuidados ao entrar na água, a variação da maré, a correnteza e os riscos do consumo de bebida alcoólica. Orientações importantes como evitar o banho em locais com desníveis, buracos ou valas, evitar áreas de pedras, não entrar no mar bruscamente, principalmente após uma longa exposição ao sol, devido ao risco de choque térmico e desmaio. Permanecer com água no máximo na altura da cintura, não deixar crianças desacompanhadas em momento algum e ficar longe do mar após o consumo de bebidas.
De janeiro a junho deste ano, foram registradas 130 ocorrências, desde afogamentos, crianças perdidas e atendimento pré-hospitalar. Os bombeiros querem reduzir ao máximo qualquer tipo de incidente nas férias escolares. Por isso que a nossa preocupação maior no período de férias. Estatisticamente, nós observamos o quê? Os últimos óbitos que nós tivemos foram no mês de janeiro, foram 3 óbitos. Aumenta também o número de queimaduras por queimadura biológica, queimadura por caravela. Então, essa preocupação nossa é trabalhar fortemente na prevenção no mês de julho. Até porque a gente recebe pessoas que vêm do interior do estado, pessoas de outro estado, e não estão, às vezes, acostumadas com o mar. Não estão acostumados com as correntes, não estão acostumados com as valas, e tudo isso é passado, né, através de orientações, tanto dos folders como do próprio guarda-vida. E o Portal da Assembleia fica por aqui. Lembrando que a sessão plenária de hoje começa logo mais às 9h30 da manhã e tem transmissão ao vivo da TV Assembleia. Um bom dia para você e amanhã a gente se encontra.